Em análise combinatória, a gente enfrenta problemas de contagem, como você viu na aula anterior, em que você usa o princípio multiplicativo. Mas às vezes os cálculos eles ficam extremamente trabalhosos e aí é necessário uma ferramenta. Não sei se você já viu naquelas calculadoras científicas, existe uma tecla chamada fatorial. Essa tecla mostra uma representação de um produto de um número natural por todos os seus antecedentes até chegar na unidade. Mas eu vou começar por uma situação e nesta aula, qual é a ideia? É fazer você manipular essa ferramenta. Saber manipular essa ferramenta para depois a gente avançar nas aulas seguintes em termos de análise combinatória. Imagine a seguinte situação, que você pega aqui nesse canto inferior as 5 vogais do nosso alfabeto e queira misturar essas vogais para formar, por exemplo, anagramas. Então, você vai posicionar essas vogais em 5 posições. Qual é o total de possibilidades que você tem? Quando você vai fazer a escolha da primeira posição, são 5 possibilidades. Como todas têm que participar, uma fica, sobram 4. Não pode se repetir. 3 para essa posição, 2 para essa e 1 para essa posição. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades seria o produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse total de possibilidades é fatorial de 5. A gente define desse jeito. É claro que se você calcular aqui, ó, vai ser 120. Numa calculadora, se você procurar a tecla que tem fatorial de n e você, por acaso, digitar 5 e apertar essa tecla, o resultado vai ser 120, né? Como também, se você de repente apertar a tecla 4 ou digitar 4 e apertar a tecla fatorial, a calculadora ela vai entender que você está calculando 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser a mesma coisa que 24. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir o que é fatorial de um número natural. Veja, o fatorial de um número natural, ele tem 3 partes na definição. Quando o número natural, aqui em cima, ó, ele for maior ou igual a 2, a gente diz que o fatorial de n é o produto dele pelo seu antecedente natural e você vai diminuindo cada vez mais até chegar no 3, no 2 e no 1, como eu fiz com o 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Esse é o fatorial. E faz parte da definição que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é a mesma coisa que 1 também. Agora, por que 0 fatorial é 1? Isso aqui é uma conveniência, né? Que eu vou te explicar já na parte de teste. Aqui um comentário importante também. O fatorial permite a você fazer algumas simplificações. Por exemplo, o que seria o fatorial de 7? Eu posso fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e parar. Mas eu posso, se eu quiser, fazer o seguinte, ó. Eu quero parar, eu quero fazer 7 fatorial e quero parar aqui no 6 fatorial. Pronto. Ah, eu gostaria de continuar. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4. Eu quero parar no 4 fatorial. Eu posso, né? Genericamente, a gente diz assim, ó, que o n fatorial, você pode fazer como n, por exemplo, vezes o n menos 1 fatorial. Você pode parar. Quer continuar? Você pode continuar. N menos 1 fatorial é n menos 1 vezes o n menos 2 fatorial. Onde que você acaba utilizando isso? Em simplificações. Você quer ver uma coisa? Imagine que você tenha que simplificar 10 fatorial aqui por 8 fatorial. Por favor, nada de querer cortar o fatorial com fatorial, né? Você só pode simplificar fatorial de um número com o fatorial do mesmo número.
Então, o que eu posso fazer para calcular quanto que dá esse quociente aqui? Veja, uma maneira seria eu escrever 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. E embaixo escrever o 8 fatorial como 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou eu posso pegar o maior deles, que é o fatorial de 10, e escrever como 10 vezes 9, até chegar no fatorial do menor dos dois, que é o 8 fatorial. Agora sim, esse 8 fatorial com o próprio 8 fatorial eu posso simplificar. E esse 10 vezes 9 chegaria no 90. Então, essa aula é para você ter um pouquinho de habilidade, trabalhar um pouquinho mais com o fatorial, compreender essa ferramenta, para depois a gente avançar em análise combinatória. Nós vamos aplicar esta igualdade aqui, que foi comentado na parte teórica, né, para justificar para você por que a gente define um fatorial como 1 e o zero fatorial como 1. Então, quer ver como é que você vai proceder? Se você, de repente, pega essa igualdade que ali está e resolve substituir o n por 1, veja como é que vai ficar. No lugar desse n eu coloco 1, eu fico com 1 mais 1 fatorial. Lá no segundo membro, no lugar do n, eu coloco 1. Então eu vou ficar com 1 somado com 1 e vezes aqui, o fatorial do número 1, que eu quero mostrar para você porque que a gente adota aquele 1. Esse 1 mais 1 representa 2, então você ficaria com 2 fatorial. Aqui no segundo membro, 2 e vezes o 1 fatorial. O que é o 2 fatorial? O 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. E lá no segundo, você ficaria com 2 vezes 1 fatorial. Se você dividir membro a membro por 2, você chega à conclusão que esse 1 fatorial vai ser a mesma coisa que 1, tá? Isso é uma conveniência na definição. Se você fizer a mesma coisa agora, substituir o n por 0, veja o que vai acontecer nessa igualdade aqui, ó. No momento que você substitui o n por 0. Você vai ficar aqui com 0 no lugar do n, somado com o número 1 no primeiro membro. Lá no segundo membro, escreva 0 no lugar do n, ó, 0, somado com 1 e vezes no lugar do n você vai colocar o 0. Vai pintar aqui, ó, o fatorial de 0. Tentar justificar para você por que a gente convenciona o fatorial de 0 como sendo 1. 0 mais 1 dá 1, e eu vou ficar aqui, ó, com fatorial de 1. 0 mais 1 eu vou ficar com 1 vezes o fatorial de 0. O fatorial de 1 nós convencionamos ser 1 na passagem anterior, então esse cara é 1. 1 que multiplica qualquer número dá sempre o próprio número. Conclusão, é bom, é conveniente você adotar o fatorial de 0 como 1, para que essa ideia aqui possa ser utilizada em cálculo. É essa a explicação. Agora você vai calcular um valor numérico usando o conceito de fatorial. Quanto é que vai dar isso aqui? Melhor maneira de você fazer, ó, é sempre olhar os dois fatoriais, pegar o maior deles e desenvolver até chegar no menor. Então 10 fatorial, 10 vezes 9 fatorial. Você repete o fatorial de 9 embaixo. Fatorial de 10 em cima, você escreve como 10 vezes 9 e para no fatorial de 8. Tá? Qual é a vantagem disso? O fatorial de 8 simplifica, como simplifica também o fatorial de 9. Aqui você vai ficar com 10 somado com 10 vezes 9. Isso aqui vem a ser 90. E aí a nossa conclusão. 100 vai ser a resposta procurada. Aqui é o seguinte, fatorial de m menos 3. Qual é a ideia? Você desenvolve o maior até chegar no menor. Então, esse fatorial de m é m
vezes o m menos 1, vezes o m menos 2 e vezes o m menos 3 fatorial que você vai parar. Então, o que você faz? O resto aqui embaixo, você não mexe. Fatorial de m menos 3. Segundo membro, 30 multiplicado por m. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse sujeito simplifica com esse. E aqui eu posso dizer mais uma coisa, mas aí tem que tomar muito cuidado. Para existir o fatorial de m, o m menos 3 ele tem que ser maior do que zero. Então, o m não poderia ser zero, né? Então, como eu sei que o m é diferente de zero, ó, eu sei que o m é diferente de zero, nada me impede de dividir membro a membro, mas eu só posso fazer essa divisão porque eu tenho certeza que o m é diferente de zero. E para continuar, sobra aqui, ó, o m menos 1 no primeiro vezes o m menos 2 e lá no segundo o número 30. Se você usar a propriedade distributiva, m ao quadrado menos 2m, menos o m e mais o 2. Desloca aquele 30 para o primeiro, menos 30, para você cair numa equação do segundo grau, tá? Bem, essa equação do segundo grau, deixando em ordem, fica m ao quadrado, menos 3 vezes m, e aqui 2 com menos 30, isso aqui vai te dar menos 28, tá? Olha, aqui a gente chega num determinado momento em que, se você sabe usar a fórmula de Bhaskara, vai pela fórmula de Bhaskara e determina quais são as soluções, né? Eu vou aqui, para efeitos de cálculo, fazer o cálculo mental dessas raízes. Ache dois números cujo produto seja menos 28 e a soma seja mais 3, que é o oposto disso. Um número é 7 e outro número é menos 4. Detalhe, o m tem que ser um número natural, menos 4 não é, por isso que a resposta é apenas 7. Agora, veja, não sabe fazer o cálculo mental? Não tem problema, vai pela fórmula de Bhaskara, tá certo? Esse é um exercício diferente, porque você tem que mostrar que essa diferença aqui pode ser escrito nessa forma. Então, qual é o procedimento? Sair do primeiro membro e chegar no segundo membro. Olha o que você vai fazer de cara. Você vai repetir o fatorial de n aqui embaixo. Esse fatorial de n mais 1, você desenvolve como sendo o n mais 1 vezes o fatorial de n. A gente sempre desenvolve dos dois aquele que é o maior em função do menor. Para você reduzir isso aqui numa fração só, tira-se o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que nesse caso é o n mais 1 vezes o fatorial de n. Agora note, esse produto, quando você divide por fatorial de n, sobra n mais 1. Vezes 1 aqui em cima, ficaria n mais 1 menos. Esse produto, quando você divide por ele mesmo, dá 1. Vezes 1 em cima, você vai ficar com 1. Finalmente, olha o que vai sobrar aqui, ó. Sobra lá em cima o n, e aqui embaixo vai sobrar n mais 1 vezes o fatorial de n. Espera aí, se tivesse escrito 7 vezes o fatorial de 6, isso aqui é a mesma coisa que 7 fatorial. N mais 1 vezes o fatorial de n é a mesma coisa que fatorial de n mais 1. Se você não compreendeu, faz o caminho inverso. O que é fatorial de n mais 1? É o n mais 1 vezes o fatorial de n. Em outras palavras, eu mostrei para você que essas duas expressões são iguais. Aqui eu tenho que mostrar para você que a expressão A e a expressão B, no fundo, representam a mesma coisa, são iguais. Eu não vou mexer com a expressão B, eu vou mexer com a expressão A e quero chamar a tua atenção para o seguinte fato. São só números pares multiplicados aqui. Olha o que você pode fazer. Você está vendo esse 2 aqui? É a mesma coisa que 2 vezes 1. Está vendo esse 4? É o mesmo que 2 vezes 2. Esse 6 é o mesmo que 2 vezes 3. Reticências, tá?
você tem aqui, e finalmente, esse 2 vezes n, que de propósito eu vou colocar entre parênteses. Agora que vem a passagem que vai definir tudo aqui, ó. Se você olhar para todos esses fatores, aparece o número 2. Então, se eu separar, já que a ordem dos fatores não altera o produto, eu poderia escrever isso desse jeito, ó. Agora, quantas vezes que estaria aparecendo aqui o número 2? N vezes, tá? E o que eu não escrevi? O que eu não escrevi aqui foi o 1, o 2, o 3, que eu vou escrever agora, ó. O 1, o 2, o 3, aí eu coloco para você reticências e finalmente o N, tá? Olha só o que vai sobrar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, N vezes, é 2 elevado a N. O N, quando multiplica todos os antecedentes naturais até chegar no número 1, é o fatorial de N. Traduzindo, acabei de mostrar que o a expressão A, vai ser igual à expressão B. Esta era a finalidade. Eu quero simplificar essa expressão. Note uma coisa. Aqui você tem o n elevado ao quadrado. Aqui você tem 1 menos 1 sobre n, aqui aparece fatorial de n. Sugestão: não mexa nesse n ao quadrado. Tire o mínimo múltiplo comum dos denominadores aqui, que vai ser n. Esse n por 1 dá n vezes 1, n. n por n, 1 vezes 1, 1. E aqui do lado você repete o fatorial de n menos 2. Tudo bem? Só que note, esse n você já pode simplificar com n ao quadrado. Então o que vai sobrar para você é o n vezes o n menos 1 e vezes a mesma coisa que fatorial de n menos 2. E note uma coisa, o que é n vezes n menos 1 vezes o fatorial de n menos 2? É o mesmo que o fatorial de n. Se você não compreendeu, faz o caminho inverso. O que é o fatorial de n? É o n vezes n menos 1 vezes o fatorial de n menos 2. Questão diferente, mas para você perceber esse tipo de simplificação. Aqui uma ideia para você simplificar. Você pode inicialmente separar essa fração em duas frações se a ideia é simplificar. Então você poderia reescrever isso assim, ó, n mais 2 fatorial, divididos pelo fatorial de n mais 1. E aqui é a mesma coisa, né? Você escreve o fatorial de n mais 1 sobre o fatorial de n mais 1. Qual a vantagem de fazer isso? Você já tem uma simplificação aqui. Tá. Agora vamos lá. Na hora de você simplificar o fatorial, de 2 que aparece, você desenvolve sempre o maior, né? Até chegar no menor. O fatorial de n mais 2, você escreve como n mais 2 vezes n mais 1, e daí o fatorial. Você para. Aqui embaixo, n mais 1 fatorial. Você repete. E aqui, olha o que acontece. Fatorial de n mais 1 por fatorial de n mais 1, você já simplifica e vira o número 1. Agora, olha a simplificação possível. Aqui, ó. Lembre que você só pode simplificar fatorial de um número com fatorial dele mesmo. O que sobrou de tudo isso? O n mais 2 aqui, somado com o número 1. Quer dizer, essa expressão que eu estou chamando de expressão y, quando simplificada, fica n mais 2 mais 1, n mais 3. Essa é a resposta. Bem, observe que aqui, ó, eu de propósito, ao escrever no seu material, eu coloquei colchetes para chamar a atenção que é multiplicação. Se você subentende que isso aqui é multiplicação e isso não atrapalha, você pode eliminar o colchete. Tá, como é que você vai simplificar isso? Lembre que você tem que desenvolver sempre em função do menor. Se você pega fatorial de n mais 2 e fatorial de n mais 1, ó, o fatorial de n mais 2 é o n mais 2 vezes o fatorial de n mais 1.
Como já tem um n mais 1 aqui embaixo, fatorial, eu paro por aí, não mexo nisso. Entre n menos 2 fatorial e n menos 1 fatorial, cuidado, o menor deles é o fatorial de n menos 2 e o maior é o fatorial de n menos 1. Então é ele que você desenvolve. Fica n menos 1 vezes o fatorial do seu antecedente n menos 2. Agora sim, ó, simplificações possíveis aqui e aqui também, né? Ao simplificar, olha só o que vai sobrar de tudo isso. Em cima, vai sobrar para você n mais 2 e embaixo vai sobrar o n menos 1. Segundo membro dessa igualdade, 4. Vamos pegar aqui a direita agora, né? Passar esse n menos 1 que está dividindo, passar multiplicando. Nós vamos ficar com n mais 2. Se eu vou passar esse cara que está dividindo multiplicando, 4 vezes n e 4 vezes 1, né? 4 vezes n e 4 vezes menos 1, que seria o menos 4, portanto. Se a ideia é isolar o n, sugestão, ó, 2 com mais 4 no primeiro, 6. Esse n e esse 4n, 4n menos n, 3 vezes n. Daqui você tira que o n vai ser igual a 2. Você acabou de resolver uma equação envolvendo fatorial de n.